Nós vamos ouvir agora a nossa representante do Comando Nacional dos Bancários e presidenta da Federação dos Trabalhadores em Empresa de Crédito de São Paulo, FETEC, Aline Molina Gomes Amorim. Você está com a palavra, Aline. Você poderá falar daqui ou da tribuna, como você achar melhor. Muito obrigada, Chico, companheiro Chico, né? Quero começar agradecendo por ter convocado essa audiência e agradecendo também por todo o trabalho que você faz aqui em Brasília pelos trabalhadores da cidade de Brasília e sendo um exemplo também para a nossa luta no Brasil pelo povo. Então, eu quero te agradecer por isso. Cumprimentar aqui todos os companheiros e companheiras da mesa em nome da companheira Elizabeth, nossa companheira que é a coordenadora aqui da COI da Centro-Norte e é membro da nossa COI, né, que é como a gente se organiza em bancos, né, na nossa confederação. Eu tinha escrito aqui um discurso para eu ler, mas antes disso eu queria pontuar uma questão que é, no Brasil, a gente vive muitos estados de discrepância. Então, se por um lado, no Brasil, nós temos pessoas muito, muito ricas, que têm acesso ao que há de mais alto na tecnologia, ao que há de mais de ponta, e é para essas pessoas que os bancos estão trabalhando, por outro, nós temos pessoas que não têm acesso a uma agência bancária. Então, nós estamos falando de um país que está dizendo que vai tudo para a inteligência artificial, mas a gente vive num país que, em determinados lugares, e é a maioria, 70% da população não é rica. Nós estamos falando de pessoas que não têm acesso a banco. Nós estamos falando dos bancos que querem virar agências de negócio, que querem virar um shopping center, um café, para você ir lá só fazer negócio, quando a gente está falando de um país que tem gente que não consegue sacar o seu salário mínimo numa agência bancária. E, ao fazer isso, esses bancos, e o Santander é o principal deles, tira o direito da população de ter acesso a banco. Se você for hoje numa agência bancária para fazer um depósito, você não pode. Você é enviado para quê? Para um correspondente bancário, que são essas empresas fraudulentas que o Santander abre para não receber quem? O povo. Eles não querem povo dentro do banco, eles querem o dinheiro que está aqui, né? Ó. Aqui você faz tudo, aqui você se atende, você paga. E detalhe, a tarifa bancária não diminui. E a mesma tarifa bancária que uma pessoa que ganha um salário mínimo paga, essa pessoa que ganha bilhões e bilhões e bilhões de reais e que não paga imposto de renda sobre os seus dividendos, paga a mesma... Aliás, quem é rico não paga tarifa em banco. Quem paga tarifa em banco é pobre. Então, a gente fica indignado, né? A gente fica muito indignado. E aí, para a gente ficar mais indignado, eu vou dizer para vocês, aqui eu vou quebrar o protocolo do discurso bonito que eu fiz, depois eu mando para o Chico. O ano de 2024, os 5 maiores bancos desse país, incluindo o Banco Santander, registraram lucros impressionantes de 126 bilhões e 700 milhões de reais. Evidencia, assim, a robustez desse setor, né? No entanto, eles fecharam 6,9 mil postos de trabalho no mesmo ano. Apenas no primeiro trimestre do ano de 2025, já foram eliminados aproximadamente 1.200 postos de trabalho, refletindo, assim, uma política de redução do quadro dos trabalhadores, mesmo em contexto de lucros recordes. E aqui eu testemunho para vocês, né, eu estou há muitos anos no movimento sindical, todo ano, quando a gente vai se organizar para fazer a nossa campanha, a gente fala que absurdo, foi o lucro recorde dos banqueiros, todos os anos. Nunca teve um ano que o lucro não foi recorde, né? Então, a gente não está falando de uma exceção. E essa tendência também se reflete na redução da estrutura física das instituições. E aí, aqui, o que a nossa companheira Elizabeth falou, né? Entre 2019 e 2024, aproximadamente 3,5 mil agências bancárias foram fechadas em todo o país, substituídas por alternativas de atendimento que nem sempre garantem a mesma qualidade de serviço e segurança para os clientes e funcionários. Então, isso é um impacto nos empregos dos bancários, nos empregos dos vigilantes e para toda a comunidade. Para toda a Brasília, quando você fecha 4 agências bancárias, as pessoas vão para onde? Tem que ir para a internet, que é onde mais as pessoas, por exemplo, idosas, caem em fraude, que os bancos também depois não devolvem o dinheiro desses idosos que caíram nas fraudes. E desde entrega de flores até tudo que vocês podem imaginar, e o banco não se responsabiliza. Porque você caiu num golpe, o problema é seu.
No caso do Banco Santander, especificamente, essa lógica de corte também é muito evidente. Em 2024, o Santander registrou um lucro líquido gerencial de 13,800... É tão difícil que a gente nem... É muito número. 13,872 bilhões. Um crescimento expressivo de 48,6% em relação ao ano anterior. Apenas no primeiro trimestre de 2025, o lucro do Santander alcançou 3,861 bilhões de reais, um aumento de 27,8% em relação ao mesmo período de 24. No entanto, o banco encerrou 10% de suas agências entre 2019 e 2024. Então, vê, né? É lucro, 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 10% dos estabelecimentos bancários fechados, o que representa um pouco mais de 280 unidades ao menos. Ao mesmo tempo, ampliou o número de correspondentes bancários, que são essas empresas que a Elizabeth citou, em mais de 63%. Então, entre 2018 e 2024, como alternativa ao atendimento presencial nas agências que foram fechadas, hoje o Santander possui 3,9 mil pontos de atendimento e impressionantes 41,5 mil correspondentes bancários. São 41,5 mil trabalhadores que estão sem os direitos dos trabalhadores bancários, que são acolhidos na nossa Convenção Coletiva de Trabalho, que tem 32 anos. E é nesse sentido que a gente diz que essa terceirização é fraudulenta, porque eles não estão fazendo outra coisa, senão o mesmo trabalho que eles faziam antes, recebendo menos direitos, menos salário e não respeitando a jornada de trabalho daquilo que os bancários têm direito na sua convenção coletiva. Eu acho que não dá para a gente falar tudo isso aqui sem pensar na responsabilidade da reforma trabalhista de 2017. Porque foi a partir dessa reforma que, obviamente, tem pai e mãe, né? Essa reforma trabalhista ela tem pai, mãe, tem tio, tem tia, que foi possível tudo isso. Então, a gente precisa mesmo se organizar e lutar contra isso, como o Chico falou, porque senão não tem fim. E cada vez mais a gente vai ter trabalho precarizado, os nossos filhos e filhas e netos talvez só terão empregos precarizados se a gente não for à luta. Porém, eu acredito que a gente vai à luta e que a gente vai conseguir mudar essa realidade e mostrar para o povo brasileiro a importância que é o trabalho. Um trabalho digno. Porque o que o Santander quer é que a gente continue trazendo esse lucro para ele, exorbitante. Para onde vai o lucro, Chico? Vai para a Espanha, que é um lugar muito bonito, mas o dinheiro está saindo daqui, né? Está saindo do nosso povo, o desemprego está do nosso povo. Então, por exemplo, né, lá em São Paulo, no estado de São Paulo, nesse cenário, nos últimos 5 anos, os números de trabalhadores bancários no Santander têm sido reduzido a cerca de 50%, o que corresponde a mais de 18 mil postos de trabalho perdidos. Na base lá da FETEC São Paulo, que é o estado de São Paulo, essa queda foi ainda maior. Ela é de 10.000,5 trabalhadores, equivale a menos 54% de postos de trabalho. E é isso que a gente veio aqui denunciar, né? Essa terceirização fraudulenta, que consiste simplesmente na transferência de trabalhadores da estrutura do banco para empresas controladas e coligadas do próprio Santander. Então, é simplesmente mudar o nome, né? Tirou o nome de Santander, fez um monte de outras empresas, como a gente viu na apresentação aqui da Elizabeth, e está enganando a todo mundo. Está enganando todo mundo, está enganando inclusive o trabalhador, porque está dizendo assim para o bancário, não, você vai virar agora um PJ, você vai agora não ter chefe, o que é mentira, você vai agora fazer o seu horário, o que também não é verdade, você só não vai ganhar na extra. Então, resumindo tudo isso, o bancário é demitido, ele é orientado a abrir um PJ, e ele está acreditando que ele vai fazer o horário dele, ele chega para trabalhar nessas empresas, quem é o chefe dele? É um funcionário do Santander. Então, a fraude. Ele tem um chefe direto, ele tem horário para entrar, horário para sair, ele simplesmente não está registrado na carteira dele que ele é funcionário do banco. O resto ele faz tudo que um funcionário do banco fazia, e ele tem um chefe que é ligado ao banco. Isso não tem nem como esconder, viu, Chico? Já é um negócio assim... Só que a gente está vivendo um momento difícil, um momento que interessa para a burguesia destruir a organização dos trabalhadores. Destruir o trabalho como a gente conhece, porque quanto mais vulnerável nós estivermos, mais eles estarão fortes. Então, eu acho que, mais uma vez, parabéns por essa audiência, pela nossa organização. A gente, os bancários, eles se organizam nacionalmente.
A gente se organiza em sindicato, em federação e confederação. Nós temos uma convenção coletiva de trabalho que é nacional. Acho que é a única categoria que tem essa convenção coletiva. É um orgulho muito grande. Essa convenção coletiva é nosso maior patrimônio. E o guardião desse maior patrimônio nosso é a nossa unidade na nossa categoria. A gente representa hoje 450 mil trabalhadores com essa organização, que alcançou os direitos que os bancários e as bancárias têm. E é isso que eles querem atacar. Atacando os vigilantes, atacando todo mundo que trabalha dentro de um banco. Eu entrei no banco em 93, em 95 eu trabalhava numa agência, tinha 4 vigilantes. 3 faxineiros, que hoje estão desempregados. E é isso que a burguesia quer, é isso que o sistema financeiro nacional quer, e nós não vamos deixar, porque a gente vai se organizar e a gente vai lutar. Eu quero, então, deixar um grande abraço para todos e trazer também aqui um abraço para vocês da companheira Neiva Ribeiro, presidenta do Sindicato Bancário de São Paulo, que está numa outra agenda, e é coordenadora também no nosso Comando Nacional, e mandou aqui uma saudação para todas e todos, e nós estamos juntos na luta e contem conosco. Muito obrigada.